Vamos começar a apresentação da disciplina de Laboratório de Eletromagnetismo sobre a experiência prática 2, e consistiu em 4 experimentos, sendo eles 3 teóricos e 1 numérico. O grupo é formado pelos seguintes alunos: Gabriel Oliveira de Andrade Santos, Carolina Rego de Oliveira, Paulo Geraldo de Oliveira Neto e Kessiline Oliveira, além de mim, Igor Carvalho da Silva. O tema desse experimento, de modo geral, consiste nos capacitores. Como eu havia dito, esse experimento consiste em 4 experimentos, sendo eles 3 empíricos, experimentais e 1 numérico. E os objetivos deles são esses: projetar um circuito multiplicador de tensão de entrada, VI, projetar, simular e construir uma balança capacitiva que seja capaz de ser usada para medir a massa de um copo com água, cuja massa variou entre 10 e 500 gramas, construir um multiplicador de tensão para um circuito de tensão de entrada de 3 volts, de modo a constatar o experimento de Hertz, que comprovou de uma forma ou de outra a existência das ondas eletromagnéticas, né? E essas simulações que consistiram no único experimento numérico foi justamente sobre o campo elétrico, que serão melhor trabalhadas mais adiante. Quanto ao primeiro experimento, que é empírico, é o experimento do multiplicador de tensão. A gente tem um circuito multiplicador de tensão que vai possibilitar a obtenção de uma tensão de saída muito maior, que é um múltiplo inteiro do que um valor de tensão de entrada. Esse foi o esquemático do nosso circuito multiplicador de tensão, em que a gente usou capacitores para armazenamento de carga, e a gente tentou fazê-lo na prática. O da balança capacitiva, basicamente, é formar um tipo de célula de carga. Existem vários tipos de células de carga, dentre os quais, por exemplo, a gente pode citar a célula de carga de tensão, as pneumáticas, e também as que nós trabalhamos aqui, que são as capacitivas. No nosso caso, para a célula de carga capacitiva, a gente fez 2 placas planas, e elas ficaram dispostas de forma paralela entre elas. Fazia-se aplicar uma corrente entre elas, e uma vez que a carga estivesse estabilizada, havia o armazenamento de carga entre essas placas. A quantidade de carga armazenada, ou seja, essa capacitância, ela vai depender da forma geométrica, ou seja, do tamanho do espaçamento entre as placas. E quando uma carga é colocada na placa, essa folga vai diminuir, e essa diminuição da folga vai se traduzir numa mudança da capacitância, que por sua vez será interpretada como um peso. E, por fim, a gente fez o experimento de Hertz. Esse experimento de Hertz ele foi fundamental para se comprovar se de forma sorrateira e definitiva os fundamentos da teoria atômica de Bohr, a existência de um campo eletromagnético, e ele se baseou basicamente na rigidez dielétrica do material, que é o valor limite de campo elétrico aplicado sobre um material de espessura de 1 milímetro, por exemplo, sendo que, a partir desse valor, os átomos que compõem esse material começam a transmitir corrente elétrica, começam a se ionizar, deixam de ser dielétricos e passam a ser materiais que conduzem corrente elétrica, deixam de ser isolantes. E a gente fez o seguinte: a gente organizou um circuito à base de madeira, depois a gente retirou e localizou no lugar seguro esses interruptores do circuito para que eles fossem ligados conforme o professor passou no experimento, e a gente ligou o circuito quando os eletrodos estiveram separados numa distância de 1 milímetro. A gente não usou multímetro para medir a corrente de saída, porque a tensão era muito alta, obviamente. E essa corrente gerada, quando a gente ligou o circuito e aproximou, ela rompeu a rigidez elétrica do ar e gerou uma onda eletromagnética que foi ela recolhida por uma antena. Então, esses foram os 3 experimentos, e os outros numéricos consistiram em experimentos de campo elétrico, que a apresentação sobre isso será mais na frente. Olá. Bom, continuando com os experimentos práticos, dessa segunda parte da matéria, eu trouxe para vocês hoje o multiplicador de tensões.
sendo alimentado por um transdutor piezoelétrico. Como já dito anteriormente, né, pelo colega, o transdutor ele é um objeto capaz de transformar energia mecânica em energia elétrica. Só que ele gera uma tensão muito pequenininha. E o nosso objetivo era gerar pelo menos 50 volts de tensão utilizando o piezo com o multiplicador de tensões. Sabendo que a cada parzinho de capacitores a tensão gerada pelo piezo seria dobrada, a gente colocou, se eu não me engano, 16 capacitores do tipo eletrolítico. Acho que não foram 4, 5, 6, 7, 16 capacitores. E como os capacitores eram de 2 kV, a gente usou 2 diodos para cada par de capacitor para poder o diodo aguentar a tensão, né, que estava sendo gerada, porque o diodo que a gente tinha era de 1 kV. Por isso essa montagem dessa forma. Mas beleza, vamos ver o funcionamento aqui do nosso multiplicador. Aqui dá para ver o colega batendo no piezo com uma caneta, tá exercendo a força mecânica no piezo, e a gente está medindo rapidamente a entrada e a saída do multiplicador para ter o mínimo de perdas possível, né? E aí, em algum momento aqui no vídeo vai dar para ver mais ou menos a tensão máxima gerada, que a gente conseguiu chegar nos 50 volts, mas tem que olhar bem rapidinho. Aqui, nessa parte, a gente só chegou a 46, mas um pouquinho mais para o início a gente estava gerando 50. Enfim, chegamos no aqui. 50 volts, objetivo desse experimento, multiplicador de tensões com piezo. É isso. Eu sou o Gabriel Oliveira, eu vou falar sobre o experimento da balança capacitiva, né? Elas funcionam com base no princípio da capacitância de armazenar carga, né? Então, a quantidade de carga armazenada, que é a capacitância, ela depende do tamanho do espaço entre as placas. Então, quando se aplica uma força, a distância entre essas placas vai diminuir, o que vai variar o valor da capacitância. A fórmula para calcular essa capacitância é a permissividade elétrica, que é Y0, vezes a área, que é de uma das placas, dividido pela distância entre as placas. Os materiais utilizados para o experimento foram 2 placas de alumínio, 2 placas de papelão, uma balança digital, um capacímetro e uma folha de papel manteiga. Essa aqui é a foto do experimento. Aqui nós podemos ver a placa de papelão, que a gente usou para deixar a folha de papel alumínio bem paralela com a folha que está embaixo, que não é possível ver. Essa aqui é a folha de papel manteiga, o capacímetro, e a garrafa foi o que a gente usou para pesar, né? Então, para aplicar a força. Então, à medida que a gente aplicava uma força, a distância entre essas duas placas diminuía e variava o valor da capacitância. Então, quanto menor o valor da distância que dava aqui, maior o valor da capacitância. Então, a gente pesava a garrafa com a balança e marcava o resultado correspondente da capacitância. A gente fez isso para diversos valores e fizemos um gráfico no Excel e usamos a fórmula de previsão para acertar o valor que o dado, né, de uma massa desconhecida. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a participante Cassie do grupo e hoje eu vou estar explicando sobre o multiplicador de tensão com entrada de 3 volts. Nós ligamos o circuito utilizando o interruptor de uma raquete elétrica com os eletrodos separados a uma distância de aproximadamente 1 centímetro, lembrando que o mínimo é 1 milímetro. A corrente gerada rompeu a rigidez elétrica do ar com sucesso. Então, o próximo passo foi ligar e conectar o circuito a uma antena que recolhe a onda eletromagnética e liga uma lâmpada de neon com uma distância de aproximadamente 15 centímetros. Agora dando início ao experimento prático, as simulações referentes a este vídeo aqui, né? Práticas para o ensino de Física 2, aula 3, campo elétrico, potencial elétrico. O primeiro nós temos duas esferas duas esferas carregadas, então é o mesmo procedimento de sempre. Muda a solução para eletrostática. A gente insere
aqui uma esfera basicamente com origem no 0, e eu vou por, não sei, 2,5 mm basicamente. Vou copiar essa esfera e aqui eu já tinha colocado uma box, né, basicamente, mas enfim, do experimento que eu fiz anteriormente para testar. Então, bom, basicamente essa esfera aqui, a gente pode dar um Ctrl C, daí um Ctrl V lá dentro. E a esfera 2 a gente vai jogar um pouco para a direita. Como eu tenho 2,5 aqui de raio, eu teria que ter pelo menos 5 para que elas fossem tangentes. Então a gente pode colocar 10 aqui, provavelmente. Essa primeira caixa que eu vou tirar para poder visualizar. Vou aumentar um pouco mais a distância para ficar melhor a visualização mais para frente. Vou colocar 15 mm. Ok, acho que já é suficiente. Aí, a exemplo do que já viram antes, vou fazer uma caixa aqui. Tentar centralizar isso aqui. Aqui, mais ou menos. Bom, seria a caixa. Mais um pouco para cá. Aqui tá bom. Então, mais ou menos aqui, uma caixa aqui que contenha as duas esferas. Tá no outro plano. Aqui, aí a gente vai inserir de novo aqui a caixa. Com uma altura Y qualquer. E aí, bom, basicamente ficou faltando aqui embaixo, então a gente vai nas definições da caixa. Pode aumentar aqui o, sei lá, o Z-size para 10, por exemplo. E aqui a gente desvia para menos alto, tanto faz, sem problema. Desde que contenha. Então a caixa está contendo aquilo ali. A gente pode editar, né? Vamos colocar ela transparente. Transparente que tem as duas esferas. E agora a gente vai basicamente selecionar o material da esfera, né? A esfera 1 a gente deve selecionar as duas logo. Sign Material, a gente coloca Aluminum, pode ser alumínio. As duas já são de alumínio. Tem que excitar também as esferas, né? Então Assign Excitation, voltagem, a gente põe 10 e a outra a gente vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Pode deixar 0, sem problema. E bom, o que está faltando aqui é o setup de análise, a condição já está feita. A estrutura, a modelagem 3D na verdade, então a gente pode, aliás, vamos colocar aqui essa caixa, que essa estrutura aqui também é vácuo. Pronto, agora sim. E diminuir essa parte. Parâmetros a gente coloca, bom, matriz, as duas voltagens de 10 volts e 0 volts. Análise, vamos adicionar um setup aqui, sem problema. E bom, já está tudo prontinho, sem problema, então vamos resolver aqui. Deixar o software resolver um pouco. Vamos lá. Ok, já está pronto, então vamos tirar aqui as fórmulas, selecionar um plano, selecionar esse aqui, pode ser, field E, a gente põe aqui o vetor para todos os objetos, e aqui a gente já tem o campo, né, as linhas de campo, que basicamente o campo é tangencial, as linhas que apareceriam, no caso aqui a gente tivesse de malha de ferro, que é o experimento que
tem ali o primeiro experimento do vídeo proposto, e aqui a gente tem a esfera com 10 volts, a esfera com 0, e eu sei disso porque essa aqui basicamente está carregada, né? Então esse aqui vai ser meu positivo, esse aqui é meu negativo. Uma emite, outra recebe, por assim dizer, né? Então, basicamente isso. A gente pode ver o campo também, selecionando aqui, basicamente a análise de como fica o campo, praticamente simétrica dentro da estrutura. Simetria, aqui basicamente as linhas de campo. O próximo experimento é relativo a uma placa plana, reta, e uma agulha, né, uma ponta de agulha. Então vamos aqui para o software novamente. A mesma rotina, solução eletrostática. Diminuir essa parte aqui, só vamos utilizar novamente mais tarde, quando já tiver tudo ok. Primeiramente a gente faz aqui a ponta da agulha. Ok. A gente pode, vamos selecionar esse cone aqui e rotacionar ele com relação ao eixo X. E aqui seria menos 90, na verdade. E ele virou para a região interna, perfeito. Agora a gente seleciona uma linha qualquer aqui. Ok. Com uma certa espessura. Sobe um certo Z. E vamos para as características da caixa, né? Características tridimensionais. Bom, aqui a gente tem 30,28. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou por cima isso aqui. Ficou meio assimétrica. A gente pode corrigir essa simetria. O X deu... Deixa eu colocar aqui... sei lá, pode ser 15. E aqui a gente já corrige a simetria dessa forma. Ok. Daí a gente cria uma caixa mais externa para conter o experimento. Aqui acho que já não tem tanto problema a simetria, desde que ele contemple a experimentação inteira. Então, vamos aqui no box 2, create, a gente vai descer um pouco, né? Se o nosso Z tá 16, a gente pode descer 8 aqui. Opa, acabei subindo 8. Aqui a gente pode descer 8. Ok. E agora tá tudo aqui dentro. Essa parte aqui não ficar aparecendo, vamos colocar, aumentar só um pouco aqui o Z, sei lá, não sei, 16.5 é suficiente. Ok. E aí a gente cria aquela região interna, que vai ser interna a essa caixa. Beleza. Seleciona agora o cone e essa caixa aqui interna. Opa. Primeiramente descer aqui, na verdade, essa caixa aqui. Como a gente tem 8, vamos pôr aqui, sei lá, menos 4, que seria a metade. E aí ele vai descer perfeitamente, né? Simétrico, ok. Agora sim, selecionou essa caixa e esse cone. Vamos selecionar o material de que é feito. Eu optei pelo alumínio. Ok, essa caixa aqui é vácuo. Isso aqui, essas predefinições não constam. E a ideia aqui, na verdade, é citar a placa plana, né? Então, a Sunny Station aqui, a gente pode pôr 10, por exemplo, é suficiente. E aqui, bom, a estrutura 3D já está feita. Acho que eu vou só colocar essa caixa aqui externa com, vamos ver aqui, colocar uma,
sei lá, trocar a cor e aumentar muito a transparência, porque é vácuo, né? Então assim fica melhor para visualizar. Retiro sólido, parte tridimensional já feita, as estações estão concluídas também. Temos 10 aqui e 0 aqui na ponta da agulha, e agora a gente pode proceder os cálculos, né? Na verdade, primeiramente a gente vai abrir aqui as definições e já tem a estação. Vamos colocar um parâmetro, né? Assign matriz e essa tensão. Aliás, vamos colocar mais um aqui para ficar definido como 0 a da ponta da agulha. Então, vem aqui, a agulha, a gente vai selecionar como realmente 0. Ok, agora sim pode diminuir aqui. E parâmetros a gente assign 1 e 2. Ok, então essa primeira matriz aqui, deixa eu ver, não está levando em conta a agulha, a gente pode deletar. Selecionar aqui o setup de análise, e aqui a gente já pode selecionar um plano qualquer. Vou selecionar esse aqui, pode ser, tanto faz. Aliás, vamos ver se está tudo certo. Tudo certo. Vamos rodar a experimentação, né? Senão ele não vai. Deixar aqui ele solucionando o problema. Demorando mais do que deveria. Ok, concluído. A gente selecionou o plano já, então vai field. Vou colocar aqui primeiramente o vetor para todos os objetos. A gente tem aqui uma chegada. Para melhorar isso, a gente coloca campo. Coloco campo, seleciono plano. Todos os objetos também. Então, o que se queria mostrar aqui na realidade é que a intensidade do campo é muito maior na ponta, né? Então fica aqui evidenciado o teorema das pontas, né? Você vê que a intensidade é muito maior aqui, você tem uma região vermelha muito pequena, se comparada ao resto da geometria, né? Quase infinitesimal. Quando a gente reduz aqui, é praticamente imperceptível, né? Ver essa região vermelha, dá um zoom muito grande para perceber. E o que eu vou fazer aqui, eu vou tirar essa magnitude, vou deixar só os vetores, porque eles indicam aqui o caminho do campo, né? Ele justamente indo para essa região de ponta e também para as extremidades do cone, né? Que seria a simulação de uma ponta de agulha. E aqui a gente tem basicamente esse experimento que evidencia a teoria das pontas, o teorema das pontas, que é no que se baseiam, na verdade, os para-raios, né, basicamente. Bom, é isso. Beleza, agora dando um prosseguimento aqui vão ser 3 experimentos agora com a mesma geometria, basicamente, que são placas paralelas, então eu decidi deixar por último. Então, basicamente, solução a gente muda para eletrostática, como sempre. A placa eu vou fazer da seguinte forma.
Ok, beleza. Agora a gente cria uma caixa externa. Assim. Aqui. Beleza. Ok. E essa caixa externa, a gente pode forçar uma simetria nela. Então, no eixo X, ela está centrada em -3 com 3.3, então 6.6, então vou pôr 3.3 aqui, pode ser. Ok, o Y size, o Z size tá ok, deixa eu ver só. Tá, tudo bem. Pode ser assim, serve. Insere aqui a região interna, beleza? E agora essa primeira e segunda caixas a gente seleciona o material e aqui a gente vai colocar alumínio. Ok, ela ficou muito grande para lá. Muito grande no eixo X. Vou botar metade disso. Metade não, 4. Pode ser assim. E aí a gente já tem que deslocar ela em X também. Vamos, sei lá, deixar 2.2 ver como é que fica. 2.2 ela já cobre as placas, então é suficiente. Ok, tá, tudo bem. Então, o que está faltando aqui? Excitação, então a gente, na box 1, a gente pode colocar, sei lá, 10 volts. Na box 2 a gente coloca, a gente pode colocar 0 aqui, beleza? E aqui tem que adicionar um setup de análise, então geometria estando pronta a gente pode diminuir aqui e aumenta aqui. Parâmetros a gente coloca relativa a voltagem 1 e 2. E análise, a gente adiciona setup de análise e setup 1. Beleza? E agora ele já pode fazer as simulações. Demorando um pouco. Ok, beleza? Então a gente pode diminuir aqui, selecionar um plano qualquer, pode ser esse. E aí, Field Overlay e Vetor, todos os objetos. Beleza, basicamente ficou assim. Ficou assim. Basicamente a placa emissora e uma placa receptora. E aqui tem o campo também saindo das pontas. E, bom, vamos para o próximo experimento. Para o próximo, basicamente, vou tirar esse setup 1 de análise aqui. Ok. Volto para a estrutura, para os sólidos. Fazer uma correção. Essa box 3 aqui eu vou tentar deslocar ela mais ainda. Então, a gente pode colocar aqui. Pode tentar colocar aqui um ponto. 1.4, suficiente. Ok. Agora ela vai contemplar bem as placas. Ok. Agora, essa mesma box 3 aqui, a gente diminui a... Na verdade não vai ser aqui, vai ser aqui. Deixa mais transparente. Ok. Deixando transparente, a gente pode
partir para os próximos experimentos, né? Basicamente, lá o que ele mostrava no vídeo era uma simulação da gaiola de Faraday, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, na verdade, é inserir uma caixa aqui dentro. Nossa. Inserir uma caixa aqui dentro. Aqui. Interna. Beleza? Pode ser assim. A gente põe em uma altura qualquer. E a gente tem que criar uma região interna também, né? Então, basicamente a gente cria uma região interna aqui, então. Aliás, exato. Aqui. Selecionar esses dois primeiros quadrados aqui. Pode ser assim. 1.67. Ok. E agora, em relação a essas duas caixas aqui, a gente faz um subtract. Tudo bem. Já é o suficiente. E aqui, tá faltando setup de análise. Adicionar um setup. Chamar ele de setup 2. Vamos abrir um material para essa caixa aqui. A gente pode colocar... Vamos colocar primeiro ela de alumínio. Colocar ela de alumínio primeiro, que é o mesmo material das placas externas. Então, aí a gente roda a simulação. Lembrando que esse experimento aqui é basicamente para simular a gaiola de Faraday. Vamos lá. Ok. Então agora a gente diminui isso aqui. Tá. Beleza. Seleciona aqui o plano. Pode ser esse. E a gente determina um vetor aqui. Todos os objetos. Ok. Então, basicamente a gente pode ver aqui que o campo não sai daqui, né? Não tem campo na região interna quando a estrutura é basicamente um condutor, né? Um material condutor. Então, basicamente, essas linhas aqui entrando para essa região interna, na verdade, são só uma questão de geometria, né? De escala, na realidade. Eu utilizei valores muito pequenos. Então, mas como você pode ver aqui, não tem linhas de campo internas aqui. Inclusive, tem até alguns externos saindo dessa estrutura nova. Isso, lembrando, utilizando uma armadura, né? Então, um material condutor. Então, a gente volta para cá, a gente pode deletar. Vamos deletar esse setup de análise aqui. E para o próximo experimento, basicamente, a gente vai transformar essa box 4 aqui em um outro material, né? Então, assign material. A gente pode colocar, sei lá, rubber. Um material isolante. Vou colocar aqui esse aqui, silicone. Aparentemente é um material mais isolante. Adiciona aqui um setup de análise. Chamar ele de setup 3. Ok. E aí a gente já pode realizar simulações. Aqui. Demorando um pouco. Ok. Então, simulação concluída. A gente tira aqui o sólido, seleciona este plano. Vai aqui para Field Overlay, Field, Vetor. Todos os objetos. E aqui, dessa vez, diferentemente do anterior que tinha um material condutor, aqui a gente tem um material isolante. E no material isolante tem campo interno, né?
Então, por isso que na gaiola de Faraday você tem a armadura feita com um material condutor, né? Porque se o material for isolante, você tem um surgimento aqui inclusive de campo, tem passagem de campo aqui interna à região, certo? Aqui, ó, basicamente convergindo. E dentro do campo também existe, dentro da estrutura também existe um campo. Era basicamente isso. Todos os experimentos expostos no vídeo proposto. Olá, pessoal. Olá, tudo bom? Somos o grupo responsável por ter feito os experimentos da parte 2 da disciplina de laboratório de eletromagnetismo com o professor Gerardo. E vamos aqui, nesse curto vídeo, debater de uma forma esportiva, de uma forma mais leve, o que nós fizemos ao longo desses 4 experimentos. Sendo eles os seguintes. O primeiro experimento foi a construção de uma espécie de multiplicador de tensão. A gente viu lá na teoria de TCE1, né, teoria de círculos eletrônicos 1, que consiste num circuito em que temos uma tensão de entrada e que dentro desse circuito passa por processos em que a tensão de saída é bem maior. E esse experimento foi um experimento que nós conseguimos realizar e pediria aqui para que a gente começasse falando dele. Obviamente, eu vou citar os outros 3. O outro experimento foi a construção de uma espécie de balança capacitiva, através da qual a gente pôde medir a massa de um copo cheio d'água, né, que estava num intervalo de peso definido. Com isso, a gente pôde aplicar os princípios dos capacitores para medir a massa desse corpo. E o último experimento, que é um experimento empírico também, né, porque o outro é simulado, é o cálculo da rigidez dielétrica do ar, que é o valor limite do campo elétrico que a gente pode começar a ionizar o ar, fazer com que ele deixe de ser isolante. Isso que seria a rigidez dielétrica. E o último experimento, que na verdade não foi exatamente isso, né, mas foi uma simulação de tudo aquilo que nós fizemos ao longo dessa prática 2, para que nós entendêssemos que também através da simulação numérica a gente também poderia chegar aos mesmos resultados. E os nossos colegas que fizeram os experimentos também vão comentar aqui cada um deles. A gente vai começar aqui pelo experimento do multiplicador de tensão, né, que foi o nosso primeiro experimento. Queria aqui que algum dos nossos colegas debatesse acerca dele. Vou começar falando um pouquinho sobre a fonte de tensão que a gente usou, que não é nenhuma fonte, é um negócio que se chama transdutor piezoelétrico, que ele é utilizado em várias coisas, por exemplo, em impressoras, em caixinhas de som, e no nosso caso a gente usou ele como gerador, transformando energia mecânica, fazendo pressão no transdutor, para poder ele gerar uma pequena tensão. E aí, essa tensão, a cada parte do nosso multiplicador, ela vai sendo multiplicada por 2, ela vai dobrando. E aí a gente usou uma quantidade específica de capacitores, eu acho que a gente usou 16, para gerar uma tensão de 50 volts no final. Considerando todas as perdas, a gente chegou nesse valor, que era o objetivo. Quiserem acrescentar, tipo, dificuldade? Exato. Eu lembro que nós passamos de 2 semanas, né, para fazer esses experimentos. Eu acho que os colegas podem falar também sobre isso. Dificuldade para encontrar os capacitores corretos. Na montagem, a gente soldou pela primeira vez. O que mais? Eu acredito que também uma dificuldade que a gente encontrou foi a fragilidade do piso elétrico, porque os terminais dele se desconectaram algumas vezes e a gente teve que soldar novamente. E no final das contas, a gente percebeu que depois que o terminal se solta, ele acaba que fica um pouco inutilizável, porque ele não fica 100% como ele era antes, então a gente teve que utilizar outro piso elétrico. Então, um alerta, tenham cuidado para os próximos grupos tomarem mais cuidado e manejarem com mais delicadeza o piso de vocês, porque não é muito fácil de encontrar e é um material muito delicado.
Muito bem. Mais alguém para falar sobre esse primeiro experimento? Não, né? Então vamos passar para o próximo, que foi a construção da nossa balança capacitiva. Através dela a gente pôde pesar a massa e comprovar que de fato a gente pode aplicar esses princípios dos capacitores para medir a massa dos corpos. Precisamos, para isso, de muito esforço, né? Eu lembro que nós utilizamos, acho que 3 ou 4 esponjas, fizemos cortes nessas esponjas diversas vezes. A maioria delas foi infeliz, mas ao final de tudo deu certo. Queria que os meus colegas também falassem sobre isso. Então, para a balança a gente usou 2 placas, né, que eram os capacitores. A gente usou 2 folhas de papel alumínio, que para deixá-las paralelas a gente usou 2 placas de papelão mesmo, porque se elas não ficassem totalmente paralelas, variava muito o valor de cada capacitância. E aí, do material de elétrico, a gente começou usando uma esponja. Só que, como a esponja ela não tem a variação linear, né, de quando aplica um peso, acabava que quando chegava em determinada massa, o valor da capacitância não variava corretamente. Então, no final do experimento, a gente teve que usar papel manteiga para chegar num valor melhor. E aí, a gente estava usando uma garrafa que usava para aplicar a força em 2 placas paralelas, né, do papel alumínio. E a gente pesava o valor dessa garrafa e anotava. E fazia também o valor da capacitância. A gente gerou uma tabela no Excel e com a fórmula de previsão a gente chegou no valor da massa que foi dado pelo professor, né? Muito bem. Realmente nós passamos por essas dificuldades e acredito que mais ninguém queira falar sobre esse segundo experimento. Creio que não, né? Agora a gente vai passar para o Só o adendo de que, pelo menos na minha opinião, não sei se vocês concordam, esse aí foi o mais difícil de todos, né? Realmente. Basicamente. Esse foi Sim. igual... exato. Perfeito. Mas eu acredito que um dos problemas que a gente encontrou que fez ser tão difícil foi, inclusive, conseguir acertar o gráfico também. Então, é um trabalho de que a gente trocou o material, teve que acertar o gráfico de novo. Então, a cada vez que a gente trocava, a cada vez que a gente adaptava, a gente tinha que ficar adaptando o gráfico também. Então, foi o mais trabalhoso. E a questão da precisão do capacímetro, né, que a gente estava usando, ele tinha só uma casa depois da vírgula. Isso, Complicado. exatamente. E o último experimento empírico que a gente passou foi aquele que testava a rigidez dielétrica do ar usando um multiplicador de tensão, né? Essa rigidez dielétrica do ar, eu já expliquei aqui, que é o valor mínimo do campo elétrico que torna aquele ambiente, aquela substância ionizável e, portanto, vulnerável a ser submetida a um campo elétrico, a conduzir eletricidade, né? É esse o conceito da rigidez dielétrica. E nós fizemos um experimento nesse sentido, né? Foi o último experimento empírico, certo? E alguém poderia falar alguma coisa sobre esse experimento? Então, como você já disse o conceito, eu não vou repetir o conceito, mas eu vou explicar mais ou menos como funcionou, que a gente pegou o circuito e quando a gente ligou os eletrodos, eles estavam separados. Tem que estar uma distância mínima de 1 milímetro, mas o nosso funcionou ali a uma distância de por volta 1,5 centímetros, mais ou menos, a 2 centímetros. E a corrente gerada rompe a rigidez elétrica do ar e gera uma onda eletromagnética que é recolhida por uma antena que foi feita com papel alumínio. E aí, essa antena ajuda a transferir isso para uma lâmpada. A gente utilizou um LED, né? Um LEDzinho neon vermelho, a mais ou menos uma distância ali de uns 15 centímetros, mas a quesito de avaliar como realmente estava funcionando, a gente conseguiu variar a distância, perceber até onde ia. E eu acredito que o que foi mais difícil foi conseguir montar o circuito da melhor forma possível
porque, por exemplo, a gente acabou percebendo que depois da primeira vez que a gente fez, a gente percebeu que, na verdade, a gente tinha que trocar os capacitores, tinha que organizar o circuito de uma forma diferente. Então, eu acredito que talvez um conhecimento prévio do que seria o experimento, mais ou menos, teria sido um pouquinho, teria facilitado um pouco mais. Até porque eu imaginei no início que a gente montaria um multiplicador de tensão e daria para utilizar nos dois experimentos, né? No primeiro e nesse terceiro. E aí a gente teve que trocar todo o material, né? Para poder conseguir esse resultado aí. Ah, sim, e a corrente gerada pelo multiplicador de tensão com o capacitor cerâmico, ela é uma corrente de 2 kV a 3 kV, é uma corrente muito alta. E a gente se deu conta de que Tensão. desculpa, uma tensão muito alta. E aí, com o capacitor eletrolítico, ele não suporta. Na verdade, ele nem chega a alcançar, né, esse valor. Ele não suporta. Então, a gente ficou ali, a gente acabou até perdendo um tempinho para conseguir. Chegava, estava multiplicando a tensão, mas não atingiu o valor certo. E outra, um cuidado muito grande. Não meçam nesse multiplicador de tensão com multímetro. Não meçam, tá? É uma diferença de potencial muito grande. Não utilizem o multímetro de vocês. No laboratório, usem sempre o capacímetro. Mas, na verdade, nem vai ser necessário, porque quando vocês aproximarem, que vocês virem a, a corrente, vocês vão conseguir ver a onda eletromagnética. Vai dar tudo certo. Ah, e só para acrescentar, nesse caso a gente utilizou aquela parada que fica dentro de uma raquete de mosquito para poder alimentar, né, esse multiplicador e gerar a tensão de 2 kV. Esqueci dessa informação. Muito bem. Agora nós vamos passar para a discussão, né, do nosso último a fazer nessa etapa 2 da disciplina, que é justamente a coligir, né, coligir todos os experimentos que nós fizemos, esses três, em uma simulação numérica usando o NSoft Maxwell, né? O nosso querido colega Paulo fez essa simulação e gostaríamos que você falasse, né, sobre as dificuldades, os percalços. Tá, então basicamente uma correção. As simulações no software, no Maxwell, não foram referentes às simulações práticas, né? Eram simulações diferentes, baseadas em um vídeo prático, que era Práticas para o Ensino de Física 2, aula 3, Campo Elétrico e Potencial Elétrico. O professor disponibilizou também. E consistiam em 4 experimentos diferentes, se eu não me engano, que eram basicamente o campo gerado por duas partículas, né? Multiformes, depois por uma ponta de agulha e uma placa plana, depois duas placas paralelas e essas mesmas placas paralelas em duas situações diferentes, quando você tinha um material isolante ali no meio, como se fosse uma gaiola, e um material condutor ali no meio também, como se fosse uma gaiola, né? Então, eu entendo que a proposta ali do primeiro era basicamente exemplificar as linhas de campo e mostrar que, assim como acontece na prática, a simulação descreve muito bem o formato das linhas de campo. E com relação ao segundo experimento, que era da ponta de agulha, ali, pelo que eu entendi, né, meu entendimento, aquilo ali serviu para evidenciar o funcionamento de para-raios, basicamente, que você sempre tem ali uma ponta, e, enfim, as pontas têm essa capacidade de atrair as linhas de campo. E depois, logo em sequência, as placas paralelas, né? Primeiramente, as placas paralelas, uma carregada, outra descarregada, você via a formação de campo entre elas. E depois, colocando aquela armação na parte interna, basicamente o funcionamento da gaiola de Faraday, né? Então, você tinha ali, no primeiro momento, aquela armação com furo, né? Com espaço, um interstício ali dentro. E quando o material de que era feita essa gaiola era isolante, um material isolante, como borracha, por exemplo, que se eu não me engano foi o que eu coloquei na simulação, você via surgir ali dentro um campo.
no interior dessa região. Mas quando o material era um material condutor, como, sei lá, alumínio, por exemplo, que se eu não me engano foi o que eu escolhi também, você não via formação de campo ali dentro, né? Então, basicamente, era para evidenciar o funcionamento, ou pelo menos ilustrar o funcionamento de uma gaiola de Faraday, por exemplo, que funciona com o mesmo princípio, né? O material condutor ao redor. Exatamente. Isso é o mesmo princípio do condutor isolado em equilíbrio eletrostático, né? Exatamente isso. Em seguida, exatamente, em seguida a gente mostra as referências para vocês. De embasamento Sigam teórico. o nosso canal aqui e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.